Há um instante, pouco antes da luz de uma estrela te alcançar, em que ela existe apenas como potencial. Uma jornada silenciosa através da escuridão. Hoje, Aquário, essa luz chega. Não como um holofote sob o qual você precisa lutar, mas como um reconhecimento suave e crescente que já encontrou seu caminho até você. Você consegue senti-lo? Uma autoridade tranquila, não construída sobre exigências ou declarações, mas simplesmente percebida. É a energia da sua autenticidade, a sua frequência única, finalmente ressoando nos espaços que importam. Este não é um dia para se esforçar para ser visto. É um dia para perceber que você já é. O cosmos tem tecido uma tapeçaria sutil, e hoje o padrão revela o seu lugar dentro dela. Respire fundo e acolha esse conhecimento. Sua influência é um rio tranquilo, esculpindo cânions não pela força, mas por meio de um fluxo persistente e verdadeiro. Ouça a água. Seu momento de reconhecimento chegou. Existe um silêncio que não é vazio. É um silêncio repleto de potencial, vibrando numa frequência quase imperceptível à audição comum. É o silêncio da neve que se acumula num galho, de uma folha que decide se libertar, da luz que percorre vastas distâncias para encontrar um olhar atento. Hoje, Aquário, você habita esse tipo de silêncio. Não se trata de uma ausência de som, mas da presença de algo completamente diferente. O campo ressonante do seu próprio ser amplificado. Comece por observar a qualidade do ar ao seu redor. Não o ar físico, mas a atmosfera energética que você carrega. Por muito tempo, você pode ter operado com uma suave rebeldia, um zumbido subliminar que o diferenciava do coro do consenso. Você oferecia ideias não como doutrinas, mas como sementes lançadas ao vento. Você construía conexões não como contratos vinculativos, mas como nós em uma vasta rede invisível. Havia uma liberdade nessa distância, uma segurança no espaço entre a sua essência e a percepção que o mundo tem dela. Hoje, algo muda. Esse espaço se contrai sutilmente. Não de uma forma ameaçadora, não como uma invasão, mas como uma força gravitacional natural. As sementes que você espalhou criaram raízes em solo invisível. A rede pulsa e o sinal traça seu caminho de volta para você. Esta é a ressonância silenciosa. É a sensação de ser compreendido sem precisar se explicar. É o olhar prolongado por um instante, imbuído de uma profundidade de reconhecimento que as palavras apenas banalizariam. É o pedido de sua opinião que chega não como uma exigência, mas como uma conexão natural com a sua frequência única. Você não está sendo colocado em um palco. Não há holofotes. Em vez disso, é como se toda a sala tivesse ajustado sua iluminação e agora, pela primeira vez, sua verdadeira cor se torna visível no espectro. Essa visibilidade espontânea pode ser surpreendente. Uma parte de você, a parte que preza a autonomia acima de tudo, pode sussurrar um aviso. Mas ouça com atenção. Isso não é confinamento. É eco. O mundo não está tentando capturar sua essência. Está finalmente aprendendo a refletir essa essência de volta para você. Pense nisso como um alinhamento cósmico sutil. Sua verdade interior? Aquela visão peculiar, bela e intransigente que você nutre por um futuro melhor, por uma humanidade mais conectada, por sistemas que honrem o indivíduo dentro do coletivo, atingiu uma massa crítica de coerência. Não é mais apenas um fluxo de pensamentos internos. Cristalizou-se em uma assinatura energética palpável, e como um diapasão vibrando contra uma superfície firme, agora vibra, emitindo ondas que tocam os diapasões em outras pessoas. Elas ressoam em sintonia. Podem até não saber conscientemente por que estão se voltando para você, porque sua calma segurança em uma reunião soa como uma âncora, porque seu comentário casual ilumina repentinamente um caminho a seguir. Elas estão simplesmente respondendo à frequência. Sua autoridade, neste contexto, nada mais é do que a pureza do seu sinal. Então, hoje não busque evidências em grandes anúncios ou elogios. A prova estará nos espaços sutis. Na pausa que se segue ao seu pensamento expresso, uma pausa preenchida não por discordância, mas por integração. Na maneira como uma conversa naturalmente se encaminha para os princípios que você incorpora silenciosamente.
na delegação tácita que acontece, onde você se vê como detentor de um conceito, um padrão, uma visão, simplesmente porque você é o seu guardião mais natural. Sua tarefa não é reivindicar essa autoridade. Sua tarefa é simplesmente não negá-la. Não se esquivar do peso suave desse reconhecimento. Permitir-se sentir a verdade disso, que sua influência mais poderosa sempre emanou do simples e inabalável ato de ser exatamente autenticamente, sem pedir desculpas você mesmo. O esforço terminou. A ressonância começou. O silêncio está falando. E está falando a sua língua. Para compreender essa ressonância silenciosa, precisamos observar os arquitetos do seu céu atual. Essa autoridade natural não é um acidente, nem um favor passageiro do cosmos. É o ápice deliberado e belo de uma longa conversa entre dois dos seus planetas regentes, a sabedoria estruturada de Saturno e a centelha revolucionária de Urano. O diálogo entre eles, que acontece na linguagem sutil dos aspectos, é o motor do seu reconhecimento. Saturno, o grande mestre, reside nas águas infinitas de Peixes. Aqui, em um signo tão oposto à sua natureza, ele não constrói muros de disciplina, mas canais de compaixão. Saturno em Peixes pergunta: qual é a estrutura dos seus sonhos? Qual é a forma responsável da sua empatia? Para você, Aquário, isso se traduz em um aprofundamento profundo da sua visão humanitária. Não é mais apenas uma ideia, é um compromisso. Saturno tem lhe ajudado pacientemente a dar integridade estrutural às suas esperanças mais etéreas. Tem sido o processo de aprender a ancorar seu cuidado cósmico em formas tangíveis e sustentáveis, talvez no seu trabalho, nas suas amizades ou na sua prática espiritual pessoal. Essa energia saturnina fornece o asterisco peso asterisco por trás da sua autoridade. É por isso que as pessoas sentem substância, não apenas brilho. Elas sentem a profundidade da sua convicção, o tempo que você investiu nos seus ideais, a estrutura resiliente por trás dos seus pensamentos inovadores. Sua autoridade carrega a gravidade de uma compreensão testada. E então temos Urano, seu regente moderno, tecendo sua história eletrizante no signo fixo de Touro. Urano em Touro é o raio que anseia se tornar uma linha-lei. É a inovação buscando uma forma permanente e tangível. Ele revoluciona desde a base em nossos valores, nossos recursos, nossa relação com o mundo físico e o corpo. Para você, este planeta eletriza suas qualidades mais fixas e taurinas. Sua obstinada lealdade à verdade, seu senso inabalável de seus próprios valores. Ele proporciona uma clareza repentina e perspicaz sobre o que você realmente possui não materialmente, mas ideológica e espiritualmente. Urano aqui está ancorando seu gênio. Ele pega o lampejo abstrato de inspiração e lhe dá uma frequência prática e terrena que os outros podem literalmente sentir na pele. Ele faz com que sua visão futurista pareça aplicável, aqui e agora. Agora, testemunhe a alquimia. Essas duas forças poderosas, Saturno em Peixes e Urano em Touro, estão em trígono, um ângulo de 120 graus de apoio fluido e harmonioso. Essa é a infraestrutura cósmica para sua percepção sem esforço. A compaixão estruturada de Saturno na água flui sem esforço para nutrir a revolução enraizada de Urano na Terra. Não há atrito. Sua profundidade, Saturno, alimenta naturalmente sua inovação, Urano. Seu compromisso com uma visão de cura fornece a plataforma estável a partir da qual suas ideias inovadoras podem ser lançadas e recebidas com segurança. Esse trígono cria um canal de energia estável. Significa que seus pensamentos mais radicais são transmitidos com um tom de sabedoria compassiva. Significa que sua sabedoria compassiva é expressa de maneiras inesperadamente práticas e inovadoras. Essa sinergia planetária é o motivo pelo qual sua autoridade parece tão inata hoje. Você não está se apropriando de credibilidade. Você emana de um lugar de alinhamento interno entre tradição e inovação, entre estrutura e liberdade, entre o sonho e o projeto. As pessoas estão respondendo a essa rara coerência. Em um mundo frequentemente fragmentado entre sonhos idealistas e a dura realidade, você neste momento personifica uma ponte.
Saturno confere às suas palavras um impacto ponderado e duradouro. Urano garante que elas cheguem carregadas de uma verdade inegável e relevante. Você não está gritando para ser ouvido em meio ao caos. Você está transmitindo em uma frequência clara, poderosa e perfeitamente integrada, e os receptores certos, as pessoas, as situações, as oportunidades que estão alinhadas com o seu propósito, estão naturalmente sintonizando. Então, quando você sentir aquele olhar de profundo respeito, quando perceber que sua palavra silenciosa exerce uma influência inesperada, saiba que não se trata de bajulação pessoal. É uma confirmação cósmica. A própria arquitetura dos céus está apoiando a integração da missão da sua alma. Saturno oferece a mão firme da maturidade à sua causa. Urano fornece a faísca autêntica e inovadora que a torna exclusivamente sua. Juntos, eles sussurram ao mundo que você é uma fonte que vale a pena ouvir. Sua autoridade é notada porque está construída sobre o alicerce da sabedoria testada pelo tempo e conectada com a corrente viva da verdade futurista. Você não está apenas tendo ideias, você está construindo o futuro com elas, um pensamento ressonante e bem estruturado de cada vez. Ser verdadeiramente visto, sem o filtro da pretensão ou a armadura do esforço, é ficar emocionalmente nu sob um sol suave. É um calor que pode ser sentido, ao mesmo tempo, como uma bênção e uma vulnerabilidade. Este, Aquário, é o terreno interior que navegamos agora. Os alinhamentos planetários prepararam o cenário, a ressonância está acontecendo. Mas dentro de você, uma paisagem emocional complexa e bela está vindo à tona. Como é sentir uma influência que você não buscou conscientemente? Primeiramente, provavelmente haverá uma profunda sensação de alívio. Um suspiro silencioso, retido no peito por anos, finalmente se dissipará. Grande parte da sua jornada envolveu nadar contra a corrente do entendimento convencional, explicando a cor azul para aqueles que só reconhecem o vermelho, construindo castelos no ar enquanto outros assentavam tijolos no chão. Havia uma solidão sutil e crônica nisso, a sensação de ser um tradutor de uma língua que ninguém mais falava. O reconhecimento de hoje é o antídoto suave. É a sensação de alguém não apenas ouvindo suas palavras, mas entendendo sua língua materna. Esse alívio não tem a ver com ego, tem a ver com conexão. É a validação emocional de que sua bússola interna, aquele guia estranho e único que você sempre seguiu, aponta para um norte verdadeiro que outros agora podem perceber. Confirma que você não está, e nunca esteve, à deriva. Você simplesmente estava em um mapa diferente, mas igualmente válido. Junto com esse alívio, surge uma corrente de responsabilidade que nos faz refletir. A verdadeira autoridade, uma vez sentida, carrega um peso. É o peso de saber que suas palavras têm mais impacto, que sua aprovação ou desaprovação silenciosa agora ocupa mais espaço no ambiente. Isso pode ser humilhante, até mesmo assustador. A resposta emocional pode ser uma avaliação cuidadosa da sua própria energia, uma seletividade recém-descoberta com seu tempo e atenção. Você pode sentir um instinto protetor em relação à sua paz interior, sabendo que seu equilíbrio é a fonte dessa influência. Isso não é um afastamento do mundo. É a maturação emocional do seu poder. Você está aprendendo, em um nível sensorial, que para ser um canal claro, você precisa cuidar da fonte. Essa responsabilidade parece silenciosa, interna, um compromisso consigo mesmo de permanecer autêntico, para que a autoridade que você exerce nunca se corrompa em algo rígido ou egoísta. Contudo, dentro dessa bela e sóbria paisagem, uma emoção mais terna também pode surgir: a vulnerabilidade. Ser visto em sua essência é ter seu eu interior reconhecido. E qualquer essência, por mais forte que seja, é algo sensível. Pode haver um medo passageiro, e se esse reconhecimento desaparecer? E se esperarem que eu represente essa versão de mim mesmo? E se eu mudar de ideia, como você tão maravilhosamente costuma fazer, e essa autoridade recém-conquistada for retirada? Essa vulnerabilidade é o lado sombrio de ser notado. É a parte ancestral e humana de você que sabe que a visibilidade pode atrair tanto admiração quanto escrutínio. Permaneça com esse sentimento, mas não deixe que ele construa uma fortaleza.
Essa vulnerabilidade não é uma fraqueza, é a própria prova da sua autenticidade. É o sinal emocional de que você não está representando um papel, você simplesmente está sendo, e esse ser é poderoso o suficiente para ser sentido. A emoção predominante deste dia, no entanto, provavelmente é uma sensação tranquila e abrangente de alinhamento. É a sensação de que seu mundo interior e sua realidade externa finalmente estão em perfeita harmonia. Os ideais que você acalenta interiormente estão se refletindo exteriormente no respeito que você conquista. A visão que você cultivou em particular está encontrando terreno fértil na esfera pública da sua vida. Isso cria uma atmosfera emocional de profunda calma, uma confiança serena e inabalável porque não se baseia em validação externa, mas na confirmação de uma verdade pessoal. Você se sente, talvez pela primeira vez em muito tempo, emocionalmente eficiente. Nenhuma energia é desperdiçada em provar, convencer ou justificar. Essa energia economizada agora se acumula dentro de você como uma reserva de força tranquila e potencial criativo. Então, caminhe com delicadeza por essa paisagem emocional hoje, Aquário. Reconheça o alívio, honre a responsabilidade, acolha com ternura a vulnerabilidade e deleite-se com o alinhamento. Essas não são distrações do seu poder, são partes integrantes dele. Sentir isso plenamente é integrar essa influência recém-descoberta no nível da alma. É passar de um pensador de pensamentos profundos para um ser sensorial, encarnado, cuja própria presença é uma força silenciosa e transformadora. Seu coração está se conectando com o que o cosmos já sabe. Você está aqui, você é lúcido e você é necessário, exatamente como você é. Toda luz projeta uma sombra. E a luz clara e ressonante da sua autenticidade hoje, Aquário, não é exceção. Essa sombra não é uma escuridão de malícia ou fracasso, mas uma silhueta natural e protetora, a forma da sua própria independência erguendo-se para questionar essa gravidade recém-descoberta. À medida que o mundo começa a se orientar em torno do polo silencioso da sua autoridade, uma parte do seu espírito pode instintivamente se afastar. Essa é a sombra do visionário, uma resistência profunda e inerente ao pedestal. Para o seu signo, o conceito de autoridade centralizada costuma ser visto com suspeita. Sua alma está voltada para a rede, o coletivo, o sistema distribuído onde o poder e as ideias fluem livremente, sem um único ponto fixo de controle. Ser identificado como **fonte, **autoridade, pode parecer antitético a toda a sua filosofia. Pode parecer uma traição ao próprio futuro igualitário e comunitário que você vislumbra. Essa resistência interna pode sussurrar, se eu for colocado acima, mesmo que em um reconhecimento sutil, não estarei perpetuando a hierarquia que busco dissolver? Se minha voz tiver mais peso, não estarei silenciando o coro. Essas não são questões triviais. Elas representam a consciência ética do seu coração aquariano, e sua inquietação é um sinal da sua integridade. Essa tensão é o preço de ser um pioneiro cujos ideais são tão puros que questionam sua própria manifestação. Existe também o medo do rótulo fixo. Aquário é o aguadeiro, o símbolo do fluxo, do derramamento de conhecimento e inovação. Ser estático é, em certo sentido, uma espécie de morte. O reconhecimento pode parecer um molde sendo feito ao seu redor. Uma definição, um papel, um conjunto de expectativas que ameaça cristalizar sua natureza em constante evolução. Você pode sentir um impulso de rebeldia ao pensar, mas e se eu mudar de ideia amanhã? E se minha próxima ideia contradizer aquela pela qual estou sendo elogiado agora? Essa autoridade se tornará uma prisão? **Este é o espírito revolucionário de Urano dentro de você, protegendo seu direito à mudança repentina, à percepção surpreendente, à liberdade acima de tudo. Ele teme que ser notado seja o primeiro passo para ser fixado, como um espécime do seu próprio eu do passado. Essa sombra pode se manifestar em rebeliões internas sutis. Você pode sentir um impulso de minimizar deliberadamente sua própria perspicácia, de fazer uma piada autodepreciativa justamente quando seu argumento se torna profundamente claro.
Você pode se pegar intelectualmente fazendo o papel de advogado do diabo contra suas melhores ideias, simplesmente para desmantelar qualquer pedestal em potencial antes que outros possam construí-lo. Pode haver uma tentação de recuar, de se tornar deliberadamente obscuro, de encobrir sua luz em uma camada de excentricidade ou distanciamento que mantenha os outros a uma distância segura e não reverencial. Esses não são defeitos. São os mecanismos de defesa de um espírito que valoriza sua liberdade mais do que sua influência. São a parte antiga e sábia de você que conhece o potencial corruptor do poder, até mesmo o poder gentil e conquistado do respeito. Agora é crucial acolher essa resistência. Honrá-la como guardiã, não como inimiga. Essa sombra não está pedindo que você rejeite o reconhecimento que lhe é oferecido. Ela está pedindo que você redefina o significado de autoridade em seus próprios termos . Ela está desafiando você a descobrir: é possível exercer influência sem se tornar uma instituição? É possível ser um guia sem criar seguidores? Sua autoridade pode ser uma fonte da qual muitos podem beber, em vez de um trono no qual apenas você se senta. Seu caminho não é destruir o pedestal com raiva, mas descer dele silenciosamente e convidar outros a se juntarem a você no terreno plano da compreensão compartilhada. Sua autoridade não reside na elevação, mas na conexão. Não em ser o ponto fixo, mas em ser o canal mais claro. Então, hoje, quando você sentir aquele receio interno, aquele distanciamento frio surgindo como defesa contra o respeito caloroso, pare. Não o julgue. Agradeça-lhe pela vigilância. E então, gentilmente pergunte-se: essa resistência está protegendo minha liberdade ou apenas temendo uma nova forma dela? A verdadeira liberdade talvez não esteja em evitar a influência, mas em exercê-la com tanta leveza, tanta humildade e um compromisso tão grande com o empoderamento coletivo que ela deixe de ser autoridade, como o mundo a conhece, e se torne simplesmente clareza, um presente que você oferece, não um fardo que você carrega. O ponto de virada nunca chega com alarde. Ele se insinua pela porta dos fundos da percepção, uma reorganização silenciosa da compreensão que acontece no espaço entre uma respiração e a seguinte. Para você, Aquário, essa percepção virá não como uma epifania estrondosa, mas como um reflexo, um momento em que o mundo lhe apresenta um espelho, e você finalmente vê a fonte da sua própria luz. É aqui que a tensão entre ser visto e permanecer livre começa a se dissolver em uma compreensão mais profunda. Isso pode acontecer em uma conversa. Você estará falando não para persuadir, mas simplesmente para articular uma verdade como você a percebe. E você observará, quase como um observador imparcial, a pessoa que está ouvindo passar por uma sutil transformação. Os olhos dela não se perderão em tédio nem se estreitarão em debate, em vez disso suavizarão em reconhecimento. Ela poderá dizer: nunca pensei nisso dessa forma, mas a energia por trás das palavras não será de surpresa, será de alívio. Você verá sua própria clareza refletida na compreensão dela. Nesse momento, você perceberá: não se trata da sua autoridade sobre ela. Trata-se da autoridade da própria verdade, fluindo através de você. Você não é um comandante, você é um canal. O respeito que você está conquistando não é pela sua personalidade, mas pelo canal desimpedido em que você se tornou. O pedestal que você temia desmorona, porque você não está acima de ninguém. Você está com a pessoa, ambos diante da mesma realidade iluminadora. Ou talvez a reflexão venha em silêncio. No momento de decisão, você sentirá uma profunda inclinação interna, um saber do que é certo, do que está alinhado, do que vem a seguir. E ao seguir essa inclinação, você perceberá como o caminho se torna mais claro. Os obstáculos parecem se dissipar não porque você os forçou, mas porque sua decisão foi tão intrinsecamente correta para o seu caminho que o universo simplesmente se reorganiza para acomodá-la. Você verá sua integridade interior refletida na cooperação do mundo exterior. Este é o cosmos espelhando seu alinhamento com você. Ele confirma que sua autoridade mais poderosa é a autogovernança, o domínio silencioso e soberano que você exerce sobre suas próprias escolhas e valores.
Quando você está no comando do seu mundo interior, o mundo exterior naturalmente entra numa órbita de respeito em torno dessa certeza. Essa percepção desmantela o medo central. Você agora vê que o aviso que está recebendo não é um holofote destinado a fixá-lo no lugar, mas um reconhecimento do seu movimento, do seu fluxo. Eles não estão aplaudindo uma estátua, estão reconhecendo um rio. Sua autoridade é dinâmica. Ela é válida porque é honesta neste momento, com a compreensão implícita de que o crescimento pode mudar sua expressão no próximo. Este é o dom da sua natureza regida por Urano, a permissão para evoluir. As pessoas que estão verdadeiramente sintonizadas com a sua frequência hoje não estão buscando um líder rígido, estão buscando um exemplo vivo de verdade autêntica e em constante evolução. Neste momento de reflexão, seu distanciamento, muitas vezes interpretado como frieza, se transforma em sua maior força. Como você não está emocionalmente apegado a estar certo mas sim a ser verdadeiro sua autoridade não carrega arrogância. Por estar desapegado da necessidade de reconhecimento, você pode lidar com ele com leveza, sem deixar que distorça sua autoimagem. Você pode observar o efeito do seu ser sem se identificar completamente com ele. Este é o superpoder aquariano realizado. A capacidade de se envolver profundamente na experiência humana, mantendo a perspectiva compassiva e observadora do céu estrelado. Você percebe que é tanto o cientista quanto o experimento, o visionário quanto a visão, e é nesse paradoxo que reside seu verdadeiro poder. Então, hoje procure o reflexo. É o aceno silencioso, a sincronia perfeita, o pensamento completado por outra pessoa antes mesmo de você o ter pronunciado. Nesse espelho, você não verá uma figura de autoridade imponente. Você verá um ser de luz pura, um ser humano que conseguiu o feito miraculoso de pensar por si mesmo e, ao fazê-lo, deu permissão para que outros fizessem o mesmo. Sua autoridade é notada porque liberta, não aprisiona. E nessa percepção, qualquer resistência remanescente simplesmente evapora. Você é livre. E é dessa liberdade que sua influência mais profunda flui naturalmente sem esforço. Após a percepção vem a integração. A compreensão silenciosa de que sua influência é uma força da natureza, não uma performance forçada, agora exige manifestação. Como você se move pelo mundo com esse conhecimento? Como alinha seus passos diários com essa harmonia tácita? O acordo silencioso entre a verdade da sua alma e a nova recepção que o mundo tem dela. Este capítulo não trata de ação, mas de sintonia, um suave acolhimento no centro sereno do seu próprio poder reconhecido. Primeiramente, exige uma gestão sagrada da sua energia. Agora você está ciente de que sua presença carrega uma carga mais potente. Como um lago cristalino que reflete o céu perfeitamente, você deve estar atento ao que permite perturbar sua superfície. Isso não é um convite ao isolamento, mas a um discernimento profundo. Significa se permitir retirar-se de conversas que parecem superficialmente desgastantes, não com desprezo, mas com a compreensão serena de que sua energia é um recurso para conexão, não para consumo. Significa honrar sua necessidade de momentos silenciosos e de reequilíbrio em meio ao fluxo do seu dia. Essa gestão é uma prática interna, uma constante e gentil verificação. Estou falando a partir do meu centro ou da necessidade de preencher espaço? Estou me conectando com a energia plena ou esgotada? Alinhar-se a essa harmonia significa priorizar a pureza da sua mensagem acima de tudo. Esse alinhamento também envolve a libertação de qualquer resquício de mentalidade performativa. O antigo paradigma talvez sussurrasse que para ser uma autoridade, você precisa ter todas as respostas, projetar uma certeza inabalável ou guiar os outros passo a passo. Esse paradigma está se dissolvendo. Sua sintonia é diferente. Ela se baseia na ressonância mútua, não na hierarquia. Seu papel não é ter um mapa, mas ser uma bússola confiável. Você se alinha fazendo perguntas que abrem portas para os outros, não apenas fornecendo respostas. Você se alinha dizendo, eu não sei, mas vamos explorar isso, concedendo assim aos outros a autoridade de sua própria curiosidade.
Isso cria um campo colaborativo ao seu redor, um espaço onde sua autoridade silenciosa empodera em vez de ofuscar. Transforma a influência de um monólogo em um diálogo com o mundo. O equilíbrio, agora, torna-se uma prática viva, o equilíbrio entre sua individualidade sagrada e seu papel dentro do coletivo. Esta é a eterna dança aquariana. Você se alinha ao habitar plenamente sua perspectiva única, suas percepções peculiares, suas observações distanciadas. Você não suaviza suas arestas para tornar sua autoridade mais palatável. Ao mesmo tempo, você mantém essa individualidade não como uma barreira, mas como uma contribuição singular para o todo. Você é um instrumento distinto na orquestra, tocando sua parte com precisão e paixão, o que permite que toda a sinfonia alcance seu potencial harmônico. Sua calma provém dessa compreensão. Você é, ao mesmo tempo, absolutamente essencial e apenas uma parte de um projeto maior e belo. Sua autoridade não o afasta do coletivo, ela aprofunda seu serviço a ele. Em última análise, alinhar-se a esse acordo tácito significa confiar no fluxo que lhe foi dado. Não há mais necessidade de manipular resultados, revelar estrategicamente suas percepções ou se posicionar para obter reconhecimento. Você pode se mover com uma espécie de neutralidade graciosa. Você fala quando se sente tocado, age quando inspirado, se retira quando necessário. Tudo a partir de um lugar de certeza interior, não de estratégia externa. Essa confiança cria uma aura de serena segurança. As pessoas a sentirão como uma profunda confiabilidade. Elas podem nem sempre concordar com você, mas confiarão na integridade do seu processo. Elas perceberão que você não se deixa influenciar pelas mudanças de opinião, mas está ancorado nas correntes mais profundas da verdade. Então, siga em frente neste dia com a serena confiança de uma árvore de raízes profundas. O vento pode sussurrar em suas folhas os elogios, os pedidos, os reconhecimentos. Mas seu âmago permanece firme, inabalável pela bajulação ou pelo medo. Você está em harmonia. Você fez as pazes com a sua própria ressonância. Sua autoridade não é mais algo a ser reivindicado ou temido. É simplesmente um fato do seu ser, tão natural quanto a sua respiração. E a partir desse lugar de calma interior, você descobrirá que sua influência cresce não pelo esforço, mas pelo fato radiante e inegável da sua presença alinhada e pacífica. Não terminamos com uma conclusão, mas com um ponto de vista. Olhe para trás, Aquário, para a jornada emocional deste dia, desde o primeiro sussurro de ressonância até a calma constante do alinhamento. Veja-a não como uma série de eventos, mas como uma única revelação que desabrocha lentamente, a revelação da sua própria arquitetura cósmica. Você não é uma estrela solitária cintilando no vazio. Você é uma constelação. Um padrão fixo e único de experiências ideais, feridas e triunfos, que extrai significado dos espaços entre eles, contando uma história que é inteiramente maravilhosamente sua. A autoridade que foi notada hoje é simplesmente o mundo se alfabetizando na linguagem da sua constelação, cada ponto de luz em seu ser, seu coração rebelde, sua visão humanitária, seu intelecto desapegado, sua lealdade feroz, é uma estrela. A autoridade suave que você emana é asterisco forma asterisco que elas criam juntas. É o padrão que emerge quando alguém se afasta e observa a sua totalidade. É por isso que não poderia ser forçado. Você não pode criar uma constelação com esforço. Você só pode ser ela plenamente e deixar que o céu noturno faça o resto. Os alinhamentos planetários, as mudanças emocionais, as resistências e percepções internas, tudo isso foi apenas a mecânica celestial ajustando o foco, trazendo seu projeto inerente à tona com mais nitidez para aqueles que têm olhos para ver. Este reconhecimento é um retorno ao lar. É o universo refletindo a verdade que você sempre carregou, mas que talvez tenha esquecido no ruído do processo de transformação. Você é um sistema completo e soberano. Você opera segundo sua própria física, suas próprias leis da gravidade e da luz. Sua gravidade é sua integridade, atraindo para você aquilo que está destinado a orbitar seu propósito. Sua luz é sua autenticidade, emitida não para obter calor ou aprovação,
mas simplesmente porque é da sua natureza brilhar. As pessoas que sentiram sua autoridade hoje não estavam se curvando a um governante, estavam testemunhando um fenômeno natural. Eram viajantes em um mar escuro, avistando uma constelação familiar e confiável pela qual poderiam recalibrar seu próprio rumo. Leve esse conhecimento adiante, não como um fardo de expectativa, mas como um manto de paz. Seu trabalho não é manter essa configuração específica de reconhecimento. Seu trabalho é cuidar do brilho e da saúde de cada estrela individual dentro de você, nutrir sua curiosidade, honrar sua necessidade de liberdade, agir com compaixão, proteger seu espaço para sonhar. Ao cuidar desses pontos de luz, a constelação pode mudar, pode evoluir, pode revelar novos padrões à medida que você cresce. E assim deve ser. A autoridade de amanhã pode ser diferente da autoridade de hoje, porque você é um céu vivo, não um mapa estático. Esta noite, enquanto o mundo se aquieta, saia se puder. Olhe para cima. Respire a imensidão. Nessa extensão infinita, veja uma metáfora para o seu próprio universo interior. Você é tanto o observador quanto o observado, o astrônomo e as estrelas. A autoridade que você detém é a autoridade gentil e inabalável de um ser que conhece seu lugar no cosmos. Não como um sol central em torno do qual tudo deve girar, mas como uma parte vital, brilhante e insubstituível do grande projeto. Você é notado porque é notável. Você é respeitado porque ressoa. Você está calmo porque finalmente está em casa dentro da magnífica e singular constelação do seu próprio ser. Descanse agora, aguadeiro. Seu cálice está cheio e seu conteúdo é puro. O mundo provou um gole e o achou saciante. Derrame quando sentir vontade, no seu tempo, à sua maneira. As estrelas sempre estão lá, brilhando não por esforço, mas por essência. E você também.